Saudações, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Hoje a gente vai falar aqui sobre possíveis fundos do Bitcoin, não tão detalhadamente, mas alguns alvos aqui que a gente está tendo em relação à expansão de Fibonacci. Se você quiser mais detalhes, eu soltei um vídeo hoje para quem é membro, beleza? E ali a gente fala bem detalhado, é um vídeo de 20 minutos quase sobre os possíveis fundos do Bitcoin. Se você não é, cogite ser. A gente tem 3 tipos de membro: Orca, Jubarte e Baleia Azul, tá? Sendo o menor o Orca e o maior o Baleia Azul, que vai ter live todas as quartas-feiras com horário a definir ainda. Então, se não é, cogite se. Veja bem, meus amigos, se a gente for parar para avaliar o cenário que está acontecendo aqui, isso aqui eu estou falando só de gráfico, tá? Eu não estou falando do cenário macro, da guerra, da crise, do que está acontecendo lá fora, apenas análise gráfica. O que a gente tem aqui? A gente tem alguns alvos que a gente pode levar em consideração. Expansão de Fibonacci. Veja o que aconteceu aqui nesse fundo anterior. Vamos pegar esse fundo aqui como base, tá? Esse fundo aqui de 28 a 30 mil dólares. Se a gente pega a ferramenta expansão de Fibonacci, a gente pega desse fundo aqui, neste topinho e neste fundo, aonde que a gente teve o alvo? Exatamente. O alvo aqui na casa de 64 mil dólares, que foi aonde o Bitcoin atingiu o seu topo de fato, né? Se ele conseguisse se manter aqui em cima, o cenário macro tivesse positivo e tudo mais, a gente teria o próximo alvo aqui em 86 mil dólares, coisa que não aconteceu. Beleza? Então, expansão de Fibonacci funciona. Ela pode ser utilizada tanto para alta como para baixa. Então, se a gente pega aqui essa expansão de Fibonacci e a gente retrata isso para baixo, o que a gente tem? A gente tem os possíveis alvos desta pernada, onde que possivelmente a gente pode parar, tá? Então, se eu pegar aqui, a gente tem três pontos que a gente pode utilizar, tá? A gente tem esse ponto neste fundo, tá? Esse topo neste fundo e este topo. Como a gente acabou de perder os 25.700 dólares, aonde que é o alvo? Exatamente. O alvo é aqui, ó. 12 mil dólares por unidade. Esse é talvez aí o pior dos cenários podendo acontecer, tá? A gente indo nos 12 mil dólares, que é o alvo dessa pernada, tá? De fato, tanto para cima a gente tem o alvo exato, como para baixo a gente tem o alvo exato. Se eu for pegar um alvo, vamos dizer, um tanto quanto mais otimista, vamos dizer assim, eu pegaria aqui desse topinho aqui, neste fundo, e pegaria nesse topo. E a gente tem um alvo um pouco até pior do que o primeiro alvo, tá? Deixa eu até botar mais para baixo aqui para ser mais exato, tá? Se eu for pegar desse topo aqui, o alvo seria onde? 10 mil dólares por unidade seria o alvo do BTC, tá? 10 mil dólares. Então vamos traçar aqui os 10 mil dólares por unidade, tá? Então do primeiro topo ao fundo, tá? A gente tem os 12 mil dólares. Daqui desse topo ao fundo a gente tem os 10 mil dólares por unidade. A gente tem ainda esta expansão de Fibonacci aqui, ó, pegando deste topo aqui, tá? A este fundo aqui e este topinho aqui. Então o que a gente tem? A gente tem aqui dois alvos até o presente momento. Sendo o primeiro deles 18 mil dólares, tá? Que é a região 68, que pode segurar para dar um repique, que é exatamente aqui na expansão de Fibonacci, ó, ou melhor, perdão, aqui na zona do VPVR, tá? 18 mil dólares. E o segundo alvo perdendo tá aqui em 9.500 dólares. Então olha quantas confluências em expansão de Fibonacci a gente tem pro alvo aqui embaixo. Ah, Samuca, isso não vai acontecer. Meus amigos, se perder 18 mil dólares, se perder essa região do VPVR, o alvo está aqui embaixo, no mínimo 12 mil dólares. Esse é o alvo baseado em expansão de Fibonacci. Não tem outro alvo, são os dois pontos. 18 mil, perdeu 18 mil, é lá nos 12 mil dólares. Falamos em 14 aqui, porque tem uma zona do VPVR aqui, mas o alvo é 12, 12, 10 e 8. São os alvos, 12, 10 e 9 mil dólares, tá? Então entre 9 e 12 mil dólares seria a região de fundo do BTC, caso perca os 18 mil dólares. Samuca, isso vai acontecer de fato? Não tem como eu afirmar para vocês se vai acontecer ou não. Agora, mediante a expansão de Fibonacci, mediante os alvos, na maioria das vezes
a gente vai ter muita assertividade perante aos alvos, tá? Muita assertividade, tá? Muita assertividade, beleza? Aqui no caso dessa expansãozinha de Fibonacci, como a gente pode ver, a gente bateu todos os alvos, tá? Pegando daqui desse fundo ao topo, a gente bateu todos os alvos, tá? Foi até um pouquinho além, é natural de ir além, né? Se a gente pega aqui algo como isso daqui, tá? Olha, a gente bate os alvos também, tá? A gente foi lá no quarto alvo, certo? E depois a gente dá uma retraçãozinha, tá? Aqui é bem capaz de a gente ter batido somente um alvo, se é que realmente foi, olha lá, ó, 60 mil dólares, tá vendo? Na expansão de Fibonacci, pegando a pernada inteira na retração, a gente tem possíveis alvos. Então, se sempre está funcionando para cima, por que não vai funcionar para baixo? Por que não? Se eu pegar daqui para cá é 12, se eu pegar daqui para cá é 10, se eu pegar daqui para cá é 9. Então, o alvo dessa pernada aqui que está acontecendo é no mínimo 12 mil dólares. Esse é o alvo do Bitcoin. Beleza? E tem alguns outros fatores, algumas outras simbologias gráficas que apontam para essa região. Então, se você quiser ver um compilado de confluências, assine o membro. Pegue o conteúdo de primeira qualidade para você aprender como que a gente avalia confluências de fundo, tá? É claro, eu não estou falando de sobrevenda no RSI, eu não estou falando do histórico do Bitcoin, mas isso tudo eu falo nessas confluências todas que está somente para membros. Então, quer saber? Seja membro, se torne membro e aprenda a operar e saber os pontos exatos que a gente tem uma probabilidade de mais de 90% de buscar. Porque se acontece para cima, a gente tem grandes possibilidades de ir para baixo. Beleza? Então é isso, meus amigos. A gente se vê na nossa live às 21h15. Espero você lá. Valeu, um abraço, fui.